queria compartilhar de que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o texto que se encontra aqui no capítulo 4 dessa epístola de Paulo. E nós estamos aqui no último domingo do ano. Eu quero compartilhar exatamente sobre o ministério e o serviço dos santos na casa do Senhor. Efésios capítulo 4, verso de 7 a 16. Eu vou fazer a leitura, os irmãos irão acompanhar a leitura do texto. O apóstolo começa falando sobre a unidade da fé e depois o santo ministério e o serviço dos santos. E diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Santo Deus, te louvamos pela tua palavra. Ó Senhor, que esta palavra do céu possa fazer morada em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, e que possamos compreender que o Senhor nos chama como servos, como santos de Deus, redimidos para proclamar as boas novas de salvação, para sermos um corpo em Cristo, sabendo que o Senhor conduz a sua igreja, que o Senhor está com a sua igreja, que o Senhor permanece com o seu povo. Ó Deus, abençoa a cada irmão aqui presente, aqueles que estão em seus lares acompanhando este culto, Senhor, transmitido pela internet. Abençoa a tua igreja, fortalece-nos, Senhor, apesar de distantes. Quantos não estão nessa manhã aqui presente? Ó Senhor, esse é o momento ímpar que estamos vivendo e que suplicamos a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, o teu livramento. Sê com aqueles irmãos nossos que estão enfermos, cura-os, Senhor, usando da tua graça, da tua misericórdia, segundo o teu beneplácito amor, segundo a tua vontade. Abençoa os nossos irmãos que tanto amamos e que oramos em prol de suas vidas. E aqueles demais, ó Pai, que têm estado afastados, muitos têm perdido a fé ou Senhor, esquecido de colocar as suas vidas diante do Senhor, do teu altar. Ó Deus, traz o teu povo, a tua igreja. Senhor, fortalece a tua igreja, livra a tua igreja de todo o mal. Abençoa-nos, oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos nessa dicotomia, ou nesse momento tão difícil de compreender estar na igreja e estar ausente do templo. Porque nós sabemos que temos que ter um entendimento sobre igreja e sobre templo. A igreja do Senhor, ela mesmo que em seus lares, mesmo que distante de nós, ela continua sendo igreja, adorando ao Senhor. Mas não podemos também esquecer que é importante, é fundamental a igreja estar reunida no templo, reunida como um corpo. Interessante perceber que aqui nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele, aqui nessa carta aos Efésios,
nós observamos que não apenas essa carta, como também a carta de Colossenses, Filipenses e Filemon, essas são chamadas epístolas da prisão, do qual Paulo, ali, depois da ascensão de Cristo, Paulo, em uma de suas primeiras prisões, ele escreve esta carta com o objetivo de fortalecer, de edificar o corpo, a igreja do Senhor. Ainda que ausente no corpo, ele está orando, intercedendo e instruindo a igreja. E nós precisamos entender como o corpo do qual Cristo é o cabeça, nós não podemos nos esquecer que cada um de nós somos importantes no desenvolvimento, no crescimento e na comunhão do qual nós devemos perseverar. Essa epístola, irmãos, de fato enfatiza a verdade de que a igreja é um corpo, e do qual nós não podemos nos desaperceber que Cristo é o Senhor da igreja, é a cabeça da igreja, Ele nos conduz como membros desse corpo. E não podemos nos esquecer disso. Paulo menciona essa verdade também, não apenas em Colossenses, em Filipenses e Filemon, mas também ele falou isso em Romanos no capítulo 12, em 1 Coríntios também no capítulo 12, com menos ênfase, ao mesmo tempo que falando da verdade, da existência da igreja como um corpo. E esse corpo da igreja deve viver em unidade. O objetivo de Paulo ao escrever essa carta aos Efésios é demonstrar a eles como eles devem agir e viver em meio aos dilemas diários. E nós hoje, nos nossos dias, temos esse outro dilema de estarmos juntos ao mesmo tempo separados. Através desse momento tão diferente de todas as épocas, eu me lembro que há 12 meses atrás, nos primeiros dias de janeiro deste ano, estávamos aqui no templo adorando ao Senhor, ainda que ouvindo alguma coisa sobre um vírus que estava vindo ali do Oriente, a Europa e chegando também na América, aqui na América Latina, aqui chegando em nosso meio, e aos poucos nós estamos vendo as coisas acontecerem, e hoje estamos aqui, já um pouco mais aqui no Brasil chegou efetivamente a partir de fevereiro e março, um pouco mais de 10 meses, e clamando a Deus, e alguns têm dito que esse é o momento do despertamento, da igreja voltar-se para Deus, buscar mais a face do Senhor. E é interessante que paradoxalmente tem ouvido que muitas igrejas, algumas têm esvaziado porque pessoas estão em casa, enquanto outras têm crescido ainda mais de forma assustadora. Mas a grande questão é que nós devemos ser cautelosos, prudentes e sábios, ao mesmo tempo que não podemos nos distanciar da comunhão com o Senhor. Ainda que separados, estamos orando, intercedendo a Deus e vivendo em comunhão. Como é possível essa vida de comunhão virtual? Como é possível essa vida de comunhão separados, ao mesmo tempo que unidos em Cristo? Então o templo reúne-se o povo de Deus, o corpo, os santos, mas o templo não é a igreja somos nós, servos de Deus, que fomos alcançados pelo Senhor e regenerados, e temos o prazer de buscar a face de Deus. O desejo de Paulo em todas as suas cartas sempre foi o de formar o caráter de Cristo nas pessoas, ou seja, de tornarem mais parecidos a Cristo. Qual é o propósito da sua existência nessa vida, se não seguir os passos de Cristo? Observe o que Paulo escreve em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, Romanos 8, 29, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos predestinados para Deus, para a glória de Deus, em seu Filho Jesus. Jesus é o Senhor dessa igreja, Jesus é o Senhor da nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui clamando aos irmãos, é interessante como ele fala aos Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo tinha o interesse de conduzir a sua igreja, o seu povo, a Cristo como Senhor dela, até Cristo ser formado em vós. Paulo utiliza a expressão de dores de parto, porque ele conduzido pelo Espírito Santo de Deus, anunciando o Evangelho, pessoas nasceram de novo, regeneradas pelo Espírito Santo. Ninguém pode alcançar os céus, será salvo, alcançado pela graça, senão pela pregação das Escrituras, pela exposição dela. E é isso que Paulo afirma aos irmãos, sofrendo dores de parto, para que os irmãos aprendam a seguir os passos de Cristo.
E aqui no capítulo 4 de Efésios, que lemos, Paulo, depois de nos mostrar que o cristão deve agir de forma compatível com a fé em que ele abraçou, veja que o apóstolo disse: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O Senhor tem concedido à igreja, aos eleitos, aos predestinados, aos santos dons, e esses dons são para o desenvolvimento, o crescimento, para a glória do Senhor. É exatamente isso, vivendo uma vida digna e que preservemos a unidade que o Espírito Santo promove em nosso meio, como um único corpo, tendo o mesmo pensamento, as mesmas, exatamente aquilo que Cristo ensinou. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Todos, irmãos, temos um pouco. Nós não temos tudo, mas cada um de nós temos um pouco desse dom que Deus nos dá. Somos necessários uns aos outros, nós nos completamos. A igreja como corpo é exatamente o símbolo de um corpo humano: mão, pé, olho, ouvido, boca. Todos esses elementos, esses membros do nosso corpo, ele tem uma função, e nenhum membro é mais importante, mais significativo. A figura desse corpo é exatamente nós, somos iguais diante do Senhor, a despeito de diferentes, de tamanho, de jeito, mas o Senhor usa o corpo como um todo. A obra de Cristo, irmãos, uniu pessoas diferentes, com funções e ideias diferentes, para que o corpo seja completo. Nenhum de nós sozinhos somos completos, mas precisamos um dos outros, assim como os membros do nosso corpo. A mão não pode dizer: eu sou mais importante do que o pé, nem o olho dizer que é mais importante do que o ouvido. Todos os membros são importantes. Assim como Cristo sendo o Senhor da igreja, a igreja deve desenvolver. Nenhum membro do corpo pode ser dispensado, sob pena do corpo adoecer. Então nós precisamos entender que apesar de cada um de nós, o Senhor nos capacita com dons para o exercício, para o desenvolvimento da fé. Em meio aos dilemas que vivemos na nossa caminhada, com as diferenças, com as lutas, com os dissabores, muitas pessoas acham entender que a igreja deve ser um lugar de perfeição, de plena paz e de plena harmonia. Não é possível em tempo e em lugar algum, porque a igreja é cheia de pessoas imperfeitas, cheia de falhas. Observa Jesus enquanto andava com seus 12 discípulos, observe quantas demandas o Senhor tinha muitas vezes que parar e instruir aqueles homens. Observe que na última lição de humildade de Jesus, eles estavam disputando quem seria o mais importante, o primeiro. E Jesus dá uma lição de humildade para mostrar que todos eles são de grande importância, todos eles têm um papel. O grande problema é que pessoas às vezes querem se destacar, querem ser mais importantes, querem ser a exclusividade do meio. Mas nós precisamos entender que todos nós somos chamados como servos do Senhor. E Paulo mostra que se nos unirmos, poderemos ajudar pessoas e cumprir o mandato do Senhor: anunciar o Evangelho. Não podemos anunciar o Evangelho sem amor, sem piedade, sem misericórdia, sem vida aos pés de Cristo. Não podemos ser igreja apenas sentados no banco. Muitas vezes chega pessoas que nós não sabemos de onde vêm, se são salvas, sabe, quem são essas pessoas, e muitas vezes sequer olhamos, saudamos, oramos por essas pessoas. Muitas vezes não temos tido tempo para falar de Cristo àqueles lá de fora, das quatro portas, das quatro paredes, da igreja. Muitos pensam que ser evangélico é estar dominicalmente com uma boa vestimenta de crente, com a Bíblia debaixo do braço, mas o Senhor nos chama para ser luz e sal da terra. Nós precisamos estar aqui na igreja para ouvir as verdades dos céus e anunciá-las e proclamá-las como arautos de Deus. É por isso que o Evangelho não foi dado aos pastores, aos missionários, aos evangelistas. A igreja só cresce quando os crentes, os membros, aqueles que fazem parte do corpo, compreendem que a nossa missão, minha e sua, é falar de Cristo, é anunciar o Evangelho. E é isso que Paulo diz. Como é que eu e você, irmãos, podemos participar do desenvolvimento da igreja do Senhor aqui na terra? Como eu e você somos participantes desse corpo, se sequer abrimos nossos lábios, se sequer apontamos o caminho, sequer oramos.
Em Cristo, irmãos, todos partilhamos da graça, unidos pelo amor mútuo, promovemos e devemos promover a edificação, o crescimento da igreja. A fé, a unidade, ao invés de comentários, ao invés de disputas, ao invés de separação, de partidarismo, a igreja é de Cristo e a vontade de Deus é que possamos anunciar o Evangelho. O propósito de Deus é que a igreja não se cale. Em meio a essa pandemia, a esse isolamento, a igreja deve estar em oração, a igreja deve estar em comunhão com o Senhor, a igreja deve estar sempre pronta a servir, a ajudar, a socorrer. E eu quero rapidamente compartilhar 3 verdades que encontramos aqui nessa perícope, nesse texto: o santo ministério e o serviço dos santos. Em primeiro lugar, Cristo, o vencedor, nos abençoa por sua infinita graça. Ele tem nos abençoado a cada dia. É isso que Paulo diz: a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Veja o que diz o verso 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons a quem? Aos homens. O Senhor revestiu de dons. Ora, isto, o que significa ele subiu? Que é também, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos reconciliar. A despeito de estarmos cantando alguns hinos natalinos, algumas pessoas podem dizer: mas o Natal foi dia 25. Hoje é dia 27, irmãos. A data não é mais importante do que a magnitude da verdade. Jesus é o Senhor da igreja. Não se sabe o dia nem a hora, e alguns até dizem que não existe em nenhum momento da Escritura a indicação de comemorarmos, de celebrarmos o nascimento de Jesus. Ora, se não, qual de todos os eventos de celebração do Antigo Testamento é tão importante quanto a celebração do nascimento do Redentor, do Senhor, do Messias prometido? Não podemos separar o seu nascimento da sua crucificação, da manjedoura, da sua ressurreição. Não há como desaperceber essa verdade. O Salvador nasceu, proferido há mais de 700 anos pelo profeta Isaías. O Filho se nos deu. Deus enviou o seu Filho, irmãos. A celebração do Natal é legítima, não porque nós vamos rememorar, mostrando a manjedoura e os pastores, mas trazendo essa verdade santa que Deus enviou o seu Filho para nos redimir. E essa mensagem única, porque toda a Escritura ela é cristocêntrica. Nós pregamos acerca de Cristo, o Messias prometido. E aqui o apóstolo Paulo diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele veio até nós, ele tabernaculou, ele fez morada. Ele disse a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e como diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Jesus é a expressão máxima da graça, do amor e da justiça de Deus. Nos tempos do Velho Testamento, irmãos, quando o rei de Israel vencia uma batalha, ele despojava o rei e o seu povo. E é interessante que ele levava aquelas pessoas daquele reino derrotado como escravo e fazia um desfile mostrando exatamente a conquista que ele teve por aqueles outros povos, para mostrar a vitória entre as pessoas que ele conquistou. Um povo que não temia Deus, do qual o Senhor dera a ordenança. E geralmente o rei cobrava presentes e benefícios por causa da conquista, quando eles realizavam, mais uma conquista de vitória nas guerras. Interessante, estou falando isso porque o verso 8 nos diz, pelo que diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Se você observar o Salmo 68, verso 18, o apóstolo Paulo vai fazer essa ligação do Cristo vitorioso. É exatamente isso, que o Senhor Jesus, na sua ascensão, levou cativo o cativeiro. Ele nos libertou do pecado. Ele capturou aquilo que nos tinha capturado e anulou o seu poder. O poder em Cristo, irmãos, nós temos as algemas quebradas. Ele nos libertou, ele nos fez povo santo, sacerdócio real, um povo que deve adorá-lo em espírito e verdade, um povo que não mais está preso com os rudimentos desse mundo, mas agora vive para a glória de Deus.
O apóstolo Paulo aqui, mostrando esse texto, ele fala que Jesus não exigiu de nenhum de nós presentes, assim como o rei, quando conquistava as batalhas, ele mostrava os despojos do povo que se tornaram seus escravos e das riquezas ali. Jesus não exige de nós presentes para Ele mesmo, pelo contrário, Ele repartiu os presentes com o seu povo, com a sua igreja. Ele deu-se por nós, Ele morreu na horrenda cruz. Muitas vezes nós não compreendemos a mensagem da cruz, não compreendemos o preço que Jesus pagou por nós. A salvação, irmãos, é um ato da graça, daquilo que eu e você jamais poderíamos pagar, é imerecido. Nós não temos como agradecer, nós não temos como compreender esse amor de Deus por mim, apesar do que eu sou. E o texto diz que o Senhor deu dons à sua igreja. Cada crente tem pelo menos um dom concedido pelo Senhor. Ou seja, eu não posso apenas participar do culto, eu não posso apenas assistir o culto, eu preciso estar envolvido no corpo de Cristo. Eu preciso dar frutos, como diz Jesus em João capítulo 15. Assim ele diz, aquele que der frutos, ele limpa para que produza mais frutos. A igreja não pode ficar de lábios fechados e nem de mãos encolhidas. A igreja precisa proclamar as verdades, anunciar as verdades, se render aos pés de Cristo. Nós precisamos, irmãos, de fato compreender a mensagem da cruz, porque Jesus não nos chamou para sermos ouvintes do Evangelho, e os ouvintes não são justificados, mas aqueles que praticam a verdade. Muitas pessoas têm estado na igreja há muito tempo, mas não tomaram uma decisão tão importante como fizeram esses irmãos. Alguns já são batizados, mas vieram fazer a sua pública profissão de fé, anunciando que seguem a Cristo, que são discípulos de Jesus. Outros, independente da sua idade, a partir do momento que creram em Cristo, que foram regenerados, eles decidiram tomar a decisão. Essa decisão que foi desde toda a eternidade, o Senhor já tinha os escolhido. E muitas pessoas têm vergonha, têm medo de dizer, eu também quero entregar a minha vida a Cristo. E o tempo passa e muitas pessoas são apenas observantes de longe acerca do Evangelho. São amigos do Evangelho, mas não querem se comprometer com o Evangelho. Porque se eu me tornar crente, alguns amigos se afastarão de mim. Muitos zombarão. E o texto que lemos em Mateus 10, aquele que se vergonhar diante de mim, diante dos homens, eu também os negarei diante do meu Pai. Aqueles que me negarem, eu o negarei. O tempo de entregar a vida a Cristo é hoje. O tempo de professar a sua fé é agora. Não podemos deixar para depois. A palavra de Deus nos chama que o Senhor, quando nos traz para a sua igreja, para fazer parte do seu corpo, Ele nos concede dons e capacitações para trabalhar no desenvolvimento de sua obra. Aquilo que Jesus diz em Mateus 28, aquilo que Ele comissiona os seus discípulos, indo pregai o Evangelho. E você não precisa fazer nenhum curso de teologia, de missiologia. Você tão somente, como disse Calvino, e tantos outros intérpretes das Escrituras, se inscrever na escola do Espírito Santo. Meditar na palavra de Deus. Muitos não têm lido as Escrituras, muitos não têm orado efetivamente. Muitos falam de oração, mas não oram. Muitos falam da meditação da palavra, mas não leem. Muitos falam de amor e de misericórdia, mas não praticam. Muitos falam acerca de conhece tudo o que tem nas Escrituras, mas não vive os ensinos da palavra de Deus. E Paulo diz aqui, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, com aquela visão de que Jesus é um rei vitorioso. Paulo diz que ele subiu, utilizando aqui esse jogo de palavras, o que subiu é o mesmo que desceu à terra, fazendo exatamente menção a esse Deus que habitou entre nós, esvaziando de toda a sua glória. Olha, se eu olho para Cristo e vejo que Jesus não usou como usurpação o ser igual a Deus, Ele nunca desejou estar diante dos lordes, dos grandes da época, Ele assume a forma de servo, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele, quando recebe os presentes daqueles magos que vieram do Oriente, ouro, incenso e mirra, eram presentes dados a um rei, mas não um rei terreno, um rei eterno. Esse é Jesus, o nosso Salvador. É esse Jesus que está conosco todos os dias. É Jesus que intercede pela sua vida. Esse Jesus que nos diz que nesse mundo todos nós padeceremos dificuldades,
A morte, o sofrimento, as dores, isso tudo Jesus já previa. As Escrituras apontam, observe os profetas, observe os apóstolos, como eles terminaram a sua carreira. Não foi numa mansão, não foi em riquezas, não foi em prosperidades materiais. Eles perderam a vida por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo foi decapitado, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João Batista, um dos maiores homens que já houve nessa terra, do qual Jesus mesmo diz, ele também perdeu a sua cabeça pregando o Evangelho. Muitos mártires ao longo da história tiveram como pagamento o fim da sua vida de forma trágica. O profeta Isaías, um dos maiores profetas, ele foi encerrado ao meio. Irmãos, por que nós não aceitamos o sofrimento, a angústia? No mundo tereis aflições. No mundo passaremos dificuldades e lutas, assim como sempre foi, mas nunca podemos perder a fé. Os problemas e as dificuldades dessa vida nos aponta para buscar mais ao Senhor, e reconhecemos a nossa limitação, a nossa pequenez, e muitos têm o nariz empinado, e a soberba e a arrogância, e não sabem que não passa de um sopro de vida. Cristo, irmãos, é o Rei vitorioso, que vive eternamente no céu, promovendo nossa condição de servos, abençoados e vitoriosos. Se você não compreende a vida de Cristo, o ministério do Senhor e a vida como membro desse corpo, então você está completamente eivado de equívocos interpretativos, você não tem feito uma boa hermenêutica do texto, porque precisamos enxergar que o Evangelho nos chama para o serviço, para a piedade, para a misericórdia, para andar em justiça. Andar em justiça não significa que Deus é amor e que eu posso viver de forma qualquer. Uma vez salvo para sempre, eu não perderei a minha salvação. De fato, a palavra de Deus diz que aquele que foi salvo, redimido, não tem prazer no pecado, mas tem prazer em agradar a Deus. O Senhor nos ofereceu dons para que nossa participação no seu corpo fosse efetiva. Ninguém pode estar na igreja apenas aplaudindo ou vaiando, mas participando, orando, evangelizando, inserido no corpo, trabalhando juntos pelo mesmo propósito, a glória de Deus. Meus irmãos, o que são os dons e como participaremos da construção espiritual, da edificação e do crescimento da igreja? É exatamente isso que nós vamos ver aqui. Em segundo lugar, Cristo capacita-nos com dons. E quais dons são esses? Nós olhamos aqui a partir do verso 11 até o verso 13, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o Senhor nos reveste, o Senhor nos capacita. Esses dons que Deus concedeu à igreja foi para que ela fosse municiada, capacitada para toda boa obra. Todo o exercício espiritual, tudo aquilo que aprendemos, irmãos, devemos colocar em prática. Eu gosto muito da epístola de Tiago, porque Tiago diz que sem fé e sem obras não há um concílio, não pode haver um divórcio. Alguns dizem que têm fé, mas não praticam, não desenvolvem o ministério, não andam na prática da justiça, e outros que têm trabalhos, atividades, mas não têm fé. Não podemos fazer parte de um desses grupos. Precisamos ter fé e obras, precisamos crer e praticar. Precisamos não apenas dizer que Deus é amor, mas devemos amar. Precisamos não apenas dizer que eu amo o meu próximo, eu devo demonstrar, eu devo vivenciar. É importante também, irmãos, que venhamos destacar que nem todos os dons ainda são encontrados em nossos dias. É importante lembrar que todo crente tem pelo menos um dom que o Senhor concedeu. Se você não sabe, é porque você talvez não queira saber ou você não procurou, mas sabe, todos nós temos um dom que o Espírito Santo nos concede. E esses dons são para o exercício espiritual, para a edificação. Não como a igreja de Coríntios, que Paulo ali está ensinando a eles, que eles se achavam mais espirituais do que os outros.
Mas o dom é concedido para a edificação, para o crescimento, para o desenvolvimento. Não é para a autopromoção, não é para a projeção humana, mas para a glória de Deus. Assim como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. O Senhor nos chama para servir. O texto diz dom, aqui o texto que lemos, a um concedeu dons de apóstolos. Jesus teve muitos discípulos e seguidores, mas apenas 12 apóstolos. E os apóstolos foram aqueles que foram testemunhas de Cristo, oculares, viveram com o Senhor. Apóstolos são aqueles que viram a sua ressurreição. Apóstolos são aqueles que foram autenticados com poderes miraculosos. Aqueles sinais de Jesus e seus discípulos é para que testificasse que ele era o Filho de Deus vivo. E aqueles sinais e prodígios que os apóstolos de Jesus ali tinham, eles aos poucos foram desaparecendo, porque o propósito não é aquilo que muitos têm anunciado. Hoje vai ter um culto de poder, de milagres e bênçãos, o Espírito Santo vai atuar hoje. Os apóstolos não sabiam. Jesus disse: esperai até que do alto sejais revestidos. O Senhor Jesus nunca marcou: olha, diga ao povo aí que tal lugar hoje vai ter sinais e maravilhas. Não existe hora para marcar a ação do Espírito Santo. Deus é o mesmo ontem e hoje. Ele pode operar obras e maravilhas no meio do seu povo ainda hoje. Ele pode curar enfermos, sim, como também Ele pode permitir que enfermos morram. Ele pode fazer aquilo que bem lhe apraz. Mas na época dos apóstolos, não orávamos para ser curados, eles eram curados pelo poder, pelo dom que o Senhor concedeu. E nós precisamos entender que o dom de apóstolos só foram aqueles dados aos seus discípulos que o seguiram. Mas uma igreja apostólica é aquela que segue a doutrina apostólica. Veja que a igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea, ela deve seguir a doutrina apostólica, porque é a doutrina de Cristo. Perseverar na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão. A igreja precisa partilhar dessas verdades. A igreja precisa voltar às Escrituras. Irmãos, não adianta você não ouvir sermões todos os domingos. Pode vir o melhor preleitor. Se você não se alimentar da palavra de Deus diariamente, está faltando alguma coisa em seu ser. E nós não podemos querer apenas ouvir palavras bonitas e belas. Nós precisamos nos apropriar delas em nossa vida. A palavra de Deus tem que fazer morada e mudança em meu ser. Eu preciso beber dessa verdade. Dons de apóstolos, dons de profetas. Os profetas são aqueles que são movidos pelo Espírito Santo e pregam a verdade de Deus. Hoje não há mais profetas, no sentido de que eles eram inspirados e Deus usava-os para que narrassem as Escrituras. Os profetas de Deus são aqueles que falam da parte de Deus a sua verdade de forma simples e pura, a verdade encontrada nas páginas das Escrituras, não de uma nova revelação, não de uma profecia diferente daquilo que encontramos nas Escrituras. Ainda muitos crentes têm ouvido todo o vento de doutrina, e é isso que Paulo vai dizer. O grande problema é que a igreja não tem conhecido, como os crentes de Bereia, a palavra de Deus. Nós precisamos meditar nela. Os profetas eram movidos pelo Espírito Santo para falar, tendo capacidade e autoridade de instruir, de confortar, de encorajar. Hoje os profetas de Deus somos todos que pregamos a verdade santa de Deus, com fidelidade às Escrituras. O dom de evangelistas, eles são equivalentes comparado aos missionários. Deus levanta alguns para ir, né? Alguns se preparam para ali, além fronteira, mas todos nós somos missionários de Deus, porque a missão vem do Senhor para o nosso coração. Nós não podemos nos calar diante dessa verdade. Dom de pastores e mestres, como diz Paulo, a função é pastorear, cuidar e ensinar a igreja. E os pastores e os mestres, os presbíteros, eles têm a incumbência de conhecer a palavra e pregar a palavra, instruir os neófitos e a todos os irmãos. O pastorear da igreja, irmãos, é uma incumbência da liderança que Deus levanta, e todos esses são chamados por Deus para cumprir a sua missão, capacitar a igreja com a palavra do Senhor. Em último lugar, Cristo requer de nós a nossa participação efetiva no corpo dele, na sua igreja. Aqueles que acham que não tem preparo suficiente para se quer falar de Jesus, às vezes quando saímos ou preparamos o grupo para evangelizar, algumas pessoas dizem: olha, o que é que eu vou falar? Eu não sei o que falar para as pessoas. E quando normalmente, via de regra, a pessoa diz isso, é porque talvez a pessoa não tenha lido as Escrituras, é porque talvez a pessoa não tenha tido comunhão, porque não é a questão de timidez,
Porque nós não temos timidez para conversar, para brincar, para participar de outras coisas. Por que ter timidez de falar de Cristo? Falar de Cristo não é dizer, Jesus ama você. É algo mais, é conhecer a palavra, é ter os textos na cabeça, é fazer anotações e falar de Cristo. E permitir que o Espírito Santo use com poder. Ele colocará cada palavra em nossos lábios. É Ele que nos usa como instrumentos. Precisamos, irmãos, entender isso. É isso que diz o verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, os membros do corpo. O aperfeiçoamento dos santos, verso 12, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não são alguns, mas que todos os membros desse corpo, todos os santos, cheguemos à unidade da fé. Unidade. A unidade, uma única fé, um único Senhor, uma única igreja, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Hernando Dias Lopes, muitas vezes ele tem falado que o grande problema da igreja brasileira, se não talvez ao redor da terra, é o grande analfabetismo bíblico. A igreja não tem lido as Escrituras. O grande problema de falta de graça e poder e bênção de Deus é a igreja aos pés do Senhor em oração. Se você parar para refletir, ao invés de fazer uma retrospectiva, está chegando o dia 31 de dezembro, vamos fazer uma retrospectiva, vamos fazer uma reavaliação, anotações na agenda no próximo ano, isso não passa. E o modismo. O Senhor, não precisamos esperar o dia 31 para fazermos planos e projetos, precisamos a cada dia estar aos pés de Cristo. Como diz o Salmo 1, este medita de dia e de noite, não no dia 31, não no dia 25, porque para algumas pessoas é um dia místico, dia 25, o dia 31, talvez a época da Páscoa, mas o Senhor espera encontrar uma igreja pronta, santa, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará. Mas Ele espera encontrar uma igreja aprovada, uma igreja santificada. E o apóstolo Paulo, ele nos mostrou que o Cristo vitorioso nos capacitou com dons espirituais para que o seu reino e sua igreja fosse edificada e crescesse na fé. Crescer na fé, no conhecimento, no amor de Jesus Cristo. A base inicial para isso é que o Senhor dá líderes que ensinem fielmente as doutrinas bíblicas dos apóstolos. Mas agora Paulo explica quais objetivos de Cristo, que quer dar a essas pessoas os dons. Para quê? E nós temos ouvido isso. É para o aperfeiçoamento dos santos. É isso que ele diz no verso 12. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Servir. Serviço, diáconos, diaconia, doulos, a mesma expressão significa nós precisamos aprender a servir, a viver o Evangelho. Santos, irmãos, são todas aquelas pessoas que creram em Cristo, que agora fazem parte dessa igreja, desse corpo. Antes dessas pessoas confessarem a Jesus, entregarem as suas vidas a Cristo, professarem a sua pública profissão aqui de fé, o Espírito Santo regenerou o coração delas. É uma ação monergística do Espírito Santo que vem ao coração. E depois ela fala publicamente, não é o homem que escolhe a Deus, mas Deus o separou antes da fundação. Isso nós não compreendemos. Nós não sabemos como se dá, em que tempo, mas Deus nos predestinou para toda boa obra, para a glória do seu nome. E pelos frutos conhecereis, frutos de justiça, não frutos de religiosidade, não aparência de fariseus, não aparência daqueles que se vestiam e falavam, mas não tinham vida. O Senhor nos chama para uma vida autêntica, uma vida rendida aos seus pés, uma vida de Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador e preciso oferecer a minha vida no teu altar. Eu preciso de fato ser transformado pelo teu Espírito. Uma oração sincera e verdadeira, Deus não deixa de ouvir e atender. É isso que fala Davi no Salmo 51. Precisamos nos quebrantar diante de Deus, nos sujeitar a toda justiça do Pai. Os apóstolos e profetas, irmãos, foram dados no passado para fundamentarem as doutrinas da igreja. E ainda hoje, evangelistas, pastores e mestres, eles devem expor à igreja a verdade santa e única que provém das Escrituras.
visando a capacitação de todos os fiéis, de todos os santos. Você é chamado de santo não porque você é melhor do que o outro, mas porque Cristo o justificou, Cristo o separou. A justificação vem do alto, a santificação é um processo. Eu e você precisamos a cada dia buscar a Deus. E não há nada na sua vida, pastor, eu não consigo me desvencilhar desse pecado, sabe, é uma luta, irmãos. Coloque o joelho no chão, peça a Deus, clame ao Senhor por socorro, e Ele ouvirá a sua oração. Ele atenderá a oração justa e verdadeira e sincera. Meus irmãos, a capacitação dos crentes, a unidade do corpo é o que o Senhor espera encontrar. Nós precisamos estar aptos para toda boa obra, para a justiça de Deus. Nós precisamos lembrar que o ministério que nos foi dado foi o de reconciliar as pessoas com o Senhor. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Paulo também ensina que os pastores e mestres são aqueles que farão a obra do ministério, mas que eles capacitarão os membros da igreja para esse serviço. A palavra aqui grega traduzida, como servir ao Senhor, é exatamente ela a origem que nós temos dos diáconos. Eles estão para servir, enquanto os apóstolos eles pregavam o Evangelho, os diáconos serviam as mesas. Os diáconos faziam a participação da unidade, enquanto uns pregavam, uns oravam, outros serviam. Então a igreja precisa entender, enquanto uns ensinam e pregam, a igreja precisa desenvolver esse santo ministério. Cada um de nós devemos estar imbuído nessa verdade. Ou seja, o trabalho é de todos os crentes. O ministério não é do pastor, mas o ministério é de toda a igreja rendida aos pés de Cristo. Somos todos servos, e a obra do serviço de Deus é para todo aquele que confessa Jesus como Salvador. É interessante quando alguém vem para a igreja, às vezes em alguns trabalhos, alguém diz, olha, eu quero entregar a minha vida a Cristo, e aí vem logo, pastor, essa pessoa quer entregar a vida a Cristo, nem sequer falou com ela, nem sequer sentou com ela, nem sequer orou com ela, mas simplesmente já vai, olha, vou passar aqui para o missionário, vou passar aqui para o seminarista, vou passar aqui para... Meus irmãos, todos nós somos participantes dessa mesma missão. Não podemos fugir dela. Você foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Mas é necessário claramente estar preparado, capacitado pelo Espírito Santo. Então você vai ter que fazer uma prova de vestibular para o seminário, que acontece uma vez por ano. Talvez seja isso. Depois de 5 anos ou 4 anos, eu estarei preparado a pregar o Evangelho. Veja que aqueles homens dos quais Jesus chamou eram pescadores, eram pessoas simples, e ouviram o Evangelho, e foram transformados pela palavra, e eles cresceram na escola da oração e do Espírito Santo. E quantas pessoas tão simples, com palavras tão simples, têm levado tantos aos pés de Cristo. É você que Deus usa, não é métodos, não é a capacidade ou a eloquência do homem, mas é o Espírito de Deus. Nós precisamos nos submeter a Ele. É isso que diz o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não são algumas pessoas, é o estado do homem e da mulher madura na fé em Cristo. Não é uma opção para a liderança, mas para todo crente, todos nós. Porque eu e você nos apresentaremos diante de Deus e daremos, o Senhor chamará individualmente. Cada um de nós prestará contas da nossa vida ao Senhor. E aqui eu quero concluir dizendo, como diz Paulo no verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. A igreja do Senhor precisa estar capacitada a cada dia, para que possamos estar preparados para não cairmos nas ciladas nem no engano. Para que, assim como ele diz, todo o corpo esteja bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, como nos mostra o verso 16, para que assim faz o aumento do corpo para a edificação em amor. E trabalharmos, cada um na sua função, com dedicação, todos cooperando para o desenvolvimento e crescimento da igreja de forma sadia, de forma
usada pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, em Cristo, todos nós partilhamos dessa mesma graça. Nós queremos receber bênçãos de Deus, queremos ser abençoados por Deus, mas não fazemos aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 33, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós queremos muitas coisas e pedimos muitas coisas a Deus, mas não temos nos colocado aos seus pés como servos obedientes. Mas todos nós devemos partilhar dessa mesma graça, unidos pelo mesmo amor que deve ser mútuo de um para com os outros, promovendo assim a edificação e o crescimento. Meus irmãos, é Cristo que nos dá os dons para que possamos desenvolvê-lo na igreja, com vistas ao crescimento e à edificação do corpo de Cristo. Então que cada um, irmão, estamos nesse último domingo, nos últimos dias do ano, mas que você saiba que o Senhor lhe chamou para servi-lo, para adorá-lo, para seguir os seus passos. Não de forma romântica, mas de forma real e verdadeira, de forma sincera. Devemos ser de fato servos de Deus aprovados. Precisamos fazer diferença em nosso meio, em nossa família, a família de Deus, a família de sangue, a nossa família, os nossos amigos. Que Deus nos ajude, queridos, que esta igreja, que o povo de Deus espalhado sobre toda a terra possa compreender que o Senhor nos chama como filhos e Ele nos capacita com dons, e que você não queira ser melhor ou superior, mas que você trabalhe na unidade, que você trabalhe oferecendo, que você não exclua, que você não se diminua ao outro, mas sempre tenha o seu irmão com amor. Ajude-o, aqueles que talvez sejam mais fracos na fé, orando com eles, ensinando-os, conduzindo os seus passos. Que a igreja possa crescer.